Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Então, vamos para a segunda mensagem daquele tema geral que nós propomos, situações desesperadoras, oportunidades para milagres. Nesta feita nós vamos usar aí o que está escrito no livro do profeta Abacuque, os versículos 17 a 19. E como subtítulo eu coloquei aí subtema, vamos dizer assim, aquele versículo, eu estava na hora de escrever, eu me lembrei daquele versículo, e quando vier o Filho do Homem porventura achará fé na terra. Então existem situações, meus queridos irmãos, obviamente, para que aconteça um milagre é necessário também que Deus encontre em nós a fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. E situações desesperadoras são situações em que nós perdemos de vista, tanto figuradamente quanto literalmente, nós perdemos de vista praticamente tudo. A nossa esperança vai aí a níveis baixíssimos, vamos dizer assim. Às vezes são situações tão desesperadoras que nos levam aí a momentos difíceis na vida, né? E quando me lembrava disso, me lembrei também do que está escrito em Hebreus, no capítulo 2, o versículo de número 12. Hebreus 12, 2 está escrito assim, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus Todo-Poderoso. Então a fé, muitas vezes, meus queridos irmãos, a fé vem também da vida daqueles que passaram pelas situações, pelos momentos, pelas desesperadores, assim como nós estamos passando agora. Tanto é que o versículo 1 da Galeria da Fé, Hebreus capítulo 12, ele vai dizer assim: também, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? É o capítulo 11, a Galeria dos Heróis da Fé. Foram homens, mulheres, jovens que passaram por situações desesperadoras e viram milagres, viram situações. Alguns, obviamente, foram martirizados, né? Ele no final vai falar de muitos que foram martirizados aí por esta fé, mas eles continuaram olhando para Jesus, o autor e consumador. Autor e consumador, é o começo e o fim da nossa fé, né? Pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então vejam bem, muitas vezes, meus queridos irmãos, nas situações desesperadoras, uma coisa também que nos ajuda é olhar para a vida daqueles que passaram pela mesma situação do que nós. E, obviamente, são aqueles de idade mais avançada, aqueles que têm um pouco mais de experiência do que nós, nos ajuda a viver. Não é que nós vamos viver a fé deles ou vamos fazer, mas na experiência deles, nós podemos tirar aí lições e dentro das nossas situações ou condições, dos nossos momentos, nós podemos adaptar aí algumas coisas que eles fizeram para poder suportar, para poder passar e ter, por exemplo, né, como diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não olha só para os heróis no versículo 1, mas o versículo 2 no principal herói da fé, que é o nosso Salvador. Ele diz, olhando para Jesus. O Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz, olhando para cima. Obviamente, olhando para cima duas vezes, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2 do terceiro capítulo da carta que Paulo escreve aos Colossenses, ele vai falar de olhar para cima. Olhar para cima, obviamente, não está olhando para as estrelas, não está olhando para as nuvens, ele está olhando para o trono da graça, o trono onde Deus está sentado e o seu Filho, o Deus Filho, assentado à sua destra, né? Está à sua destra o Senhor Jesus Cristo, né? E para tanto, eu falei que nós também trabalharíamos no capítulo, no livro do profeta Abacuque, a primeira mensagem foi em Oséias, agora no profeta Abacuque, capítulo 3, muito conhecido, apenas 3 versículos, 17, 18 e 19, que está escrito nessa versão, mas eu gostaria também de usar o versículo, de falar alguma coisa no versículo de número 16. Então vamos começar por ele. Ele diz assim, ouvindo eu, quer dizer, ele ouviu alguém, a voz de alguém, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Olha que coisa impressionante.
Né? Versículo 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida da vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ou Yahvé, o Senhor, é a minha força. E fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ponto para o cantor mor, sobre meus instrumentos de música. Então veja interessante, situações desesperadoras. Nós vemos aqui Abacuque citando que uma situação ruim que pode acontecer é o básico da alimentação hebraica do tempo está sendo citado aqui, né? Oliveiras, figueiras, videiras, campos, ovelhas, gado. Era um povo que vivia, né, da pecuária, era um povo que vivia do agro, era um povo que vivia do plantio, da criação de animais. Então ele coloca uma situação desesperadora, né? Ele chega a isto. Mas eu gostaria de começar pelo versículo de número 6. Né? E quando eu estava preparando, vamos dizer assim, esse esboço, eu me lembrei que há uma pergunta que o Senhor faz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, uma coisa que nós precisamos é este firme fundamento nas coisas que se espera, a prova das coisas que se não vem. Esta é a fé. Por isso, nós olhamos para cima. Quando nós olhamos para um lado, para o outro e não vemos, nós olhamos para onde? Para cima. Hebreus diz, no versículo 2, que é olhando para Jesus. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz olhando para cima. Então, o cristão que está firmado no Senhor, né, ele também vai citar o Salmo, né, leva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quer dizer, ele leva para os montes, o monte está à direita e à esquerda, ele está dentro de um vale, ele está totalmente, não tem como, se o inimigo vier pela retaguarda ou pela frente, não tem para onde ele fugir, porque os montes o cercam. Então a única saída é olhar para cima. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, o Criador dos céus e da terra. Então vejam bem, a fé ela é fundamental no momento desesperador, no momento difícil, né, no momento crítico da vida do cristão. Por isso nós dizemos aqui, situações desesperadoras são oportunidades para milagres. Porém, Abacuque começa dizendo assim: olha, descansa minha alma. O versículo 16, ele diz: descanse eu no dia da angústia. No dia da angústia. Por quê? Ele fala de um povo que vai vir contra eles para os destruírem. Mas ele diz também que, ele diz assim: descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Primeira coisa que ele fala para a alma dele descansar. O crente, quando ele acredita, quando a sua vida ela não está baseada em circunstâncias, ela está baseada nas promessas de Deus, da palavra de Deus, a primeira coisa que ele vai convocar a sua alma é para um descanso. Não é um descanso do trabalho, mas é aquela ausência de ansiedade, a ausência de desespero, de desesperança, como eu disse na mensagem anterior, de querer juntar tudo embora, não acreditar no milagre, não acreditar. A primeira coisa que ele diz, ele fala: minha alma descansa. Por quê? Eu separei algumas palavras dentro dos versículos. O versículo 17 ele diz: porque assim, ainda que. No versículo 16 ele diz: alma, descansa. Tá, ponto. 2, pronto. Por que eu posso descansar? Porque ainda que. Não é que seja possível isso acontecer. Da figueira não florescer, da videira, da oliveira, dos campos, das ovelhas, do gado. Ele diz: ainda que isso acontecesse. Veja bem, se ainda que fosse impossível que isto acontecesse, porque nós acreditamos que Deus, ainda que Ele nos leve a situações, a provas, Ele não vai nos dar uma prova que venha nos destruir, que venha nos matar. Pelo contrário, a prova e o deserto, ele é o quê? Ele é lugar de aprendizado, de crescimento, não é cemitério de crente, é escola para crente. É uma aula para o crente, um aprendizado, um fortalecimento. Então, veja bem, ele diz ainda que, o versículo 17, nessa versão, ele diz: porquanto, ainda que. Porquanto, vírgula, ainda que.
Quer dizer, ainda que isto acontecesse, ainda que isto pudesse acontecer, ainda que Deus levasse a situação de que nada aconteça de bom, porque é uma situação difícil de acontecer. Porque todas as vezes que nós vemos, Deus leva ao extremo, mas quando o homem diz, não aguento mais, aí sim, agora Deus entra com o quê? Com a situação, na situação desesperadora, ele entra com o milagre. Mas é aquele momento em que nós dizemos, não tenho mais força, não posso mais, não consigo mais, não tenho mais para onde eu ir, eu não tenho mais o que fazer. Porque enquanto eu posso fazer, não é milagre. Não é milagre. O milagre só vai acontecer a partir do momento em que eu vou me render, que eu vou abaixar as minhas armas, tudo aquilo que eu acho que eu tenho, que eu sei que eu consigo, e me aproximo de Deus e digo, Deus, não tenho mais forças, não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir, a única coisa que eu espero é o fim. Aí Deus diz, então é o fim da tua parte e o começo da minha. E geralmente numa situação dessa, com o começo da parte de Deus é um milagre. É um milagre. Então ele diz assim, ainda que isso acontecesse. O versículo 2 ele diz, todavia, no versículo 2, no versículo 18 ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos ligar com o versículo 17. Ele diz, ainda que isto, se fosse impossível, mas ainda que aconteça, vamos lá pensar, ele está assim, vamos pensar num absurdo. Um absurdo. Ainda que isto aconteça. Mas veja onde está a fé. Ele diz, todavia, quer dizer, mesmo assim, eu vou me alegrar e vou me exultar no Deus da minha salvação. Veja que coisa impressionante. A porta se abrindo para o milagre. Abacuque, ele diz, ainda que tudo isso aconteça, veja bem, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tá? Mesmo assim, existem situações em que nós vemos os crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, eles declaram, são categóricos em suas afirmações de dizer assim, veja, Paulo disse isso no Novo Testamento, ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está falando que ele pode ser rico, ter carro, ter casa, isso, não, ele está falando assim, eu posso ter fome e posso ter abundância de viveres, eu posso ter frio, passar frio, estar nu, mas posso estar bem vestido. Por quê? Eu posso passar por qualquer situação nessa vida, eu aprendi, Paulo diz. Por isso ele diz, eu posso todas estas coisas, porque Deus me fortalece. Nós vamos ver que Abacuque ele chega nessa conclusão também. Mas veja que coisa interessante. Paulo diz, eu passo por tudo isso. Eu posso passar por qualquer coisa. Porque eu sei quem está comigo. Quem me fortalece. Quem é a minha força. Vejam bem, o milagre, a porta do milagre ela começa a destravar. Né? É nesse momento em que eu começo a expressar diante de Deus a minha fé. Nós vemos quantas pessoas expressam a fé. A mulher que diz que o cachorrinho se alimenta da mesa do seu Senhor. Ainda que ele me mate, Jó diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. São situações que são extremas, são situações que ao invés de levar o homem e a mulher a se queixar, a murmurar diante de Deus, faz com que ele, o crente fiel, o crente verdadeiro, que ele expresse a sua fé. É nesse momento que Deus extrai, sabe? Lembra do caldo de cana? Você pega ali a cana, você vai passar pelo engenho, é aquele momento que o aperto das duas engrenagens na cana que extrai o caldo, a garapa, sei lá como é que você chama, o caldo de cana, né? Nós usamos muito o termo garapa. É nesse momento que extrai o melhor da cana. Qual é o momento? É o momento do aperto, é a situação desesperadora. Veja que tem pessoas que ao invés de reclamarem com Deus, de brigarem com Deus, não, Jó disse, ainda que ele me mate, eu espero nele, porque eu sei que o meu Redentor vive. A mulher olhou e disse assim, puxa vida, você me chamou de cachorro? Não, ela entendeu a situação. Ele estava falando, eu não vou tirar da boca de um judeu para dar para o gentil. Cachorro, gentil. É a mesma palavra? Aí ela diz assim, mas olha, nós de fora dependemos do Senhor, e eu sei que a salvação vem de Israel. Eu sei que eu sei quem é o Senhor. Sabe, extraiu o melhor daquela mulher, naquela palavra aparentemente doída, aparentemente grosseira, mas extrai o melhor dela. Ela diz para ele assim, também os gentios,
cachorrinho, ele come da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então veja que situações desesperadoras, elas extraem de nós o melhor. Veja que Abacuque ele diz, ainda que, se fosse possível que isso acontecesse, ele fala, vamos pensar num absurdo, isso vai acontecer, mesmo assim eu vou me alegrar, eu vou exultar, eu vou, sabe, expandir, eu vou na exultação de Cristo, ele brilha naquela conversa com Elias, né, o monte da transfiguração, ele brilha, Pedro fica impressionado, ele diz, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e depois fica só Cristo, só, entre aspas, né, Cristo fica, depois daquela palestra ali, que Pedro, sabe, na exultação, naquele momento, Pedro expande a tal ponto de dizer, eu vou fazer 3 tendas, vocês ficam aqui comigo, vamos morar, bom estarmos aqui. Então veja que situação desesperadora extrai de nós o melhor de nós, o melhor da nossa fé. Vou repetir, Jó disse, ainda que ele me mate, eu espero nele. Aí a mulher disse, não, Senhor, o cachorrinho come de migalhas, eu não quero um pedaço, um bocado grande, eu não quero um pedaço grande, eu quero as migalhas. Migalhas do Senhor são farturas para mim. Vamos pensar assim, vamos de novo para uma coisa extraordinária, pensar isto, né? Que migalhas do Senhor são abundâncias na minha vida, porque o que conhecemos dele ainda é o mínimo, podemos usar isto também. Então vejam bem, ele diz assim, ainda que, se fosse possível que isso acontecesse, mesmo assim eu me alegraria. Veja que é um momento difícil, extrai de Abacuque uma esperança maravilhosa. Tanto é que no versículo 16 ele diz, descansa, minha alma. Descanse eu no dia da angústia. Por quê? Porque ainda que, todavia, e no versículo 19 ele diz assim, porque o Senhor é a minha força. Veja, de onde ele extrai toda esta confiança? Ele extrai da certeza de que Deus é. Deus não foi, Deus não será, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando nós vemos Hebreus 13:8, nós nos lembramos que o Deus do passado é o mesmo Deus da igreja, dos apóstolos, é o mesmo Deus que age nos nossos dias. Então, veja, situações desesperadoras são oportunidades para milagres, por quê? Porque extrai de nós, tira de nós. Eu me lembro agora das pedras, né, do Monte das Oliveiras, como é extraído o azeite, né, são 2 pedras gigantescas, né, uma fica embaixo e você dispõe as azeitonas e a outra rola por cima e ela é esmagada com caroço, com tudo, e ali extrai o azeite, o melhor, o azeite. E quando nós passamos por momentos desafiadores, essas rochas, essas engrenagens das situações desesperadoras, elas vão extrair de nós o melhor. Veja que da uva, o pisar de uvas, nasce o quê? O vinho. O bater do leite, o queijo. O espremer das azeitonas, o azeite. E quando o crente passa por situações desesperadoras, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Extrai o melhor de nós. Quer dizer, é a oportunidade dos milagres. É este momento em que o coração de Deus, nós conseguimos tocar nas vestes do Senhor. E os seus braços se abrem, as suas mãos se abrem, a sua maravilhosa voz pronuncia o momento do milagre na nossa vida. Então nós precisamos sempre pensar nisso. Veja, situações desesperadoras são oportunidades para milagres. Nós precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso. Assim como Abacuque acreditou. No capítulo de número 3, os versículos 17 a 19. Primeiro ele diz, descansa, que eu descanse. Depois ele diz, ainda que, se fosse possível que isso acontecesse, não é possível, Deus me levar a um extremo de me extirpar, de me exterminar numa prova. Não, antes ele me dará uma porta de escape. E nós precisamos acreditar nisso, acredite nisso. O momento que você passa pode ser difícil, mas Deus está extraindo o melhor de você.
quando nós passamos pelas provas, quando as engrenagens, assim como a azeitona, assim como o leite batido produz queijo, a azeitona produz azeite, a uva pisada produz vinho, o crente no momento da prova produz fé. São os momentos em que nós pronunciamos a nossa fé, nós externamos a nossa fé. E o milagre vem para acontecer na nossa vida. Tá bem? Então, que Deus abençoe. Temos aí ainda a terceira mensagem que nós vamos falar no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, né? Dentro desta tríade de mensagens que está debaixo deste tema situações desesperadoras e oportunidades para milagres. Então, que nós, pelo menos, se aceitemos, mesmo que a gente não entenda, mas que a gente aceite os momentos difíceis, porque momentos difíceis extraem confissões de fé maravilhosas na nossa vida. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?